Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Iremos dar continuidade ao conteúdo sobre derivada. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. Bem, pessoal, na aula anterior, vimos a definição e a interpretação geométrica de derivada. Vimos também que a inclinação da reta tangente a uma curva, a inclinação da reta tangente a uma função, ela vai ser o limite da reta secante à função, conforme x se aproxima de p. Fiz a representação na aula passada no R2 e mostrei isso. Beleza? Então, quando o x ele tende a um valor p, vimos que o coeficiente angular da reta secante, ele tende ao coeficiente angular da reta tangente à função. Beleza? Então, nessa aula, na aula de hoje, nós iremos ver duas maneiras de calcular a derivada de f. A derivada de f, iremos ver que tem duas maneiras para calcular essa derivada. A primeira maneira, vimos na aula anterior. Vimos que a derivada, que é denominada como f' de p igual, então a derivada vai ser um limite, certo? Isso é igual ao limite de f de x menos f de p dividido por x menos p, lembrando que o x ele tende a p. Beleza? Vimos essa maneira na aula anterior. Essa maneira para calcular a derivada de uma função f em um ponto P. E existe também essa outra forma. Qual forma? Colocar ou f' de P, a derivada da função, é igual ao limite quando h tende a zero de f de x mais h. Na verdade, eu vou colocar P mais H, para ficar melhor a interpretação. P mais H, beleza? F de P mais H, menos F de P. Tudo isso dividido por H, beleza? Tudo isso dividido por H. Então, existem essas duas maneiras para calcular a derivada de uma função f, certo? A primeira maneira, limite de f de x menos f de p dividido por x menos p, quando meu x ele tende a um valor p, ou o limite quando h tende a zero de f de p mais h menos f de p, tudo isso dividido por h, certo? O que vai acontecer, já que essas duas maneiras de representar, de calcular a derivada de uma função f, são duas maneiras congruentes, duas maneiras equivalentes, veja só. O que vai acontecer é apenas uma troca de variável. No denominador aqui, vocês olham que tem x menos p na minha primeira forma de calcular a derivada. X menos p, pessoal, ele vai passar a ser chamado de h. Vai ser igual a h. Então, x menos p igual a h. Então, o valor de x vai ser igual a p mais h. Beleza? Outro fator importante aqui nessa primeira relação, está dizendo que meu x ele tende a p. E na segunda relação, tem o valor de h tendendo a zero. Olha só, pensa comigo. X tendendo a p. Se o meu valor de x tende a p e x menos p é igual a h, foi substituído por h. Aqui nessa relação, quando o x ele tende a p, pessoal, quando o x ele tende a p, valores bem próximos de p, então essa subtração aqui, ela vai ficar bem próxima de zero, certo? Então meu h, por isso meu h, ele está tendendo a zero. Por quê? Quando o x tende a p, fica bem próximo de p, ao aplicar a subtração, certo? O meu h ele vai tender a zero, porque vai ficar valores bem mínimos. Beleza? Então, olha só. O limite de f de x, eu substituí o x por p mais h, está aqui, certo? Então, o limite de f de x na primeira vai ficar o limite de f de p mais h na segunda. Menos f de p dividido por x menos p. Menos f de p dividido por h. Beleza? Que x menos p ele vai ser igual a h. Então, essa segunda maneira é bem útil para o cálculo de derivada. Vai ser a maneira mais comum que vocês irão ver em provas, certo? Então vamos calcular a derivada de uma função
Vamos colocar uma função quadrática como um exemplo para calcularmos a derivada dessa função utilizando essas duas maneiras. A função quadrática vai ser bem básica, vai ser x ao quadrado, certo? E o meu ponto P, calcular a derivada de x ao quadrado em P igual a 2, certo? Calcular a derivada da função no ponto P igual a 2. Então, utilizando a primeira maneira, ficará da seguinte forma. Ficará, escrever de azul mesmo. F' de P vai ser igual ao limite de f de x. Mas quem é meu f de x? F de x é igual a x ao quadrado, né? Isso, então vou aplicar logo direto aqui para a gente perder muito tempo. X ao quadrado menos f de p. Mas quem é f de p? F de p vai ser 2 ao quadrado. Quem é 2 ao quadrado? É 4. Então, x ao quadrado menos 4 dividido por x menos p vai ficar x menos 2. Beleza? E o x ele tende ao valor p. Quem é o valor p? P é igual a 2. X tende a 2. Veja só. Eu aplicando o limite de forma direta aqui, veja que vai dar uma indeterminação. Olha só, o limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, quando x tende a 2, no numerador, eu substituindo x por 2, 2 ao quadrado dará 4, e 4 menos 4, 0. Denominador, x substituindo x por 2, ficará 2 menos 2, que é igual a 0. Então 0 sobre 0 é indeterminação, certo? Então temos que manipular o nosso numerador aqui para chegarmos a um resultado satisfatório. Então ficará da seguinte forma. Eu não vou colocar mais f' de p, que já está representado aqui. Ficará igual ao limite de, olha só, x, veja se você concorda comigo, x menos 2, que multiplica x mais 2. Tudo isso dividido por x menos 2. E o valor de x ele tende a 2, certo? Olha só, se eu aplicar distributivo aqui, pessoal, vai dar o mesmo resultado aqui, certo? Eu apenas fatorei o numerador, beleza? Então aqui podemos simplificar. X menos 2 vai embora com x menos 2. Beleza, e ficará apenas o limite de x mais 2, x tendendo a um valor 2, certo? Aqui já podemos aplicar o limite, beleza, diretamente. Olha só, aonde tem x eu substituo por 2. Vimos isso em aulas anteriores. Aplicar o limite. O limite de x mais 2 quando x tende a 2 é igual a 2 mais 2, que é igual a 4, certo? Está aqui o valor do limite da função quadrática no ponto igual a 2. Na verdade, aqui está a derivada da minha função quadrática no ponto igual a 2, beleza? A derivada. Vamos calcular agora, vou colocar em preto, em vermelho, a derivada da função quadrática no ponto igual a 2, utilizando a segunda maneira de calcular o limite, beleza? Ficará da seguinte forma, olha só, f' de 2 igual ao limite de f, na verdade, vou fazer de forma direta para diminuir, para economizar, é isso? Espaço e economizar tempo também. Ficará P mais H ao quadrado. Na verdade o meu ponto P aqui, ele é igual a 2, não é isso? No ponto P igual a 2, então ficará 2 mais H ao quadrado menos, veja só, na definição diz que a derivada no ponto P é igual ao limite de f de P mais H, certo? P mais H. O valor de P nós temos, que é o ponto. O ponto é igual a 2, então substituímos aqui de forma direta, certo? Para economizar tempo e espaço. Então, a derivada no ponto P igual a 2 é igual ao limite de 2 mais H ao quadrado, por quê? Porque a minha função é quadrática, então 2 mais H vai ficar elevado ao quadrado, beleza? 2 mais H ao quadrado menos f de P. F de P vimos na primeira relação que é igual a 4. Menos 4, tudo isso dividido por H e H tendendo a 0. Então vamos lá, não irei colocar f de 2 porque aqui já está representado a derivada. Vamos calcular o limite. O limite, quando H tende a 0. Olha só, aqui já podemos fazer, né, o produto notável, realizar o produto notável, quadrado da soma. O quadrado da soma aqui nesse caso é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, certo? Então ficará 2 ao quadrado, que é igual a 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é igual a 4H, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes H, 4H. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é igual a H ao quadrado. Tudo isso dividido por H. Então, veja. Ah, pessoal, tem um menos 4. Menos 4 aqui, não é isso? Menos 4. Menos 4.
Esquecendo o menos 4, olha só. Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado igual a 4, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes h, 4h, está aqui. Mais o quadrado do segundo, realizamos o produto notável, está aqui, menos o 4, beleza? Que é o f de p, certo? Então aqui já podemos simplificar, porque tem termos que podem ser eliminados. Olha só, aqui temos 4 positivo e 4 negativo. Pode ser eliminado. Ficará apenas o limite de 4h mais h ao quadrado dividido por h e o h tendendo a zero. Beleza? O limite, quando h tende a zero, de 4h mais h ao quadrado dividido por h. Ficará igual. Aqui podemos colocar o h em evidência, que temos um termo em comum aqui, certo? Então podemos colocar o h em evidência. Ficará o limite de h, que multiplica 4 mais h, dividido por h, o h tendendo a zero. O h tendendo a zero. O limite, quando o h tende a zero, coloquei o h em evidência aqui, certo? Que multiplica 4 mais h. Se eu fazer a distributiva aqui, dará o mesmo resultado aqui no numerador, certo? h vezes 4, 4h. h vezes h, h ao quadrado. Então aqui podemos simplificar novamente, ó. Esse h aqui vai embora com esse h aqui, beleza? Está multiplicando lá. Então ficará da seguinte forma, ficará apenas o limite de 4h, 4 mais h, o limite de 4 mais h quando h tende a zero. Aqui podemos aplicar de forma direta, certo? O limite, que ficará o limite quando h tende a zero de 4 mais h, onde tem h eu substituo por zero, ficará apenas 4, beleza? Olha só, resultados iguais, utilizando duas formas para calcular a derivada, beleza? Vimos que a derivada da função quadrática, x ao quadrado, no ponto P igual a 2, a derivada dessa função é igual a 4. E cenas para os próximos capítulos.